Mas aí a gente já aproveitou e já visitou as igrejas, já conversou, já viu. Visitei as pessoas que precisavam lá e vimos que o evangelho continua lá, irmãos. Continua sendo pregado, e é isso que a gente precisa. Era um momento de alegria? Era. Férias são sempre um momento de alegria. Os momentos de alegria, irmãos, momentos de diversão, também são momentos que as coisas acontecem. Nós vamos ler hoje João capítulo 7. Jesus falou para vigiarmos. E vigiar tem que ser em todo o momento. Nós vamos começar em João capítulo 7, a partir do verso 37. Embora depois eu vou falar um pouquinho dos antecedentes, mas eu quero começar no 37 hoje. João, capítulo 7, verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto lhe disse. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Nós vamos orar. Eu vou pedir para o pastor Neil para ele orar, porque eu gostaria que orasse lá pelas igrejas do Nordeste. Ore por lá, pastor, tem tantas dificuldades ou mais do que aqui, e também para que Deus abençoe nossa mensagem de hoje, nosso estudo. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pelo culto que nós estamos prestando ao Senhor. Que o Senhor receba todo o louvor, toda a glória, ó Pai, nessa noite, e que nós sejamos instrumentos teus, ó Pai. Que o Senhor abençoe o pastor Viana, abençoe a tua palavra, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, no poder da palavra e sabemos e cremos que ela não volta vazia. Que ela toque nos nossos corações e nos transforme, ó Pai. Que o Senhor abençoe os irmãos que estão por esse país, ó Senhor Deus, fazendo missões, organizando novas igrejas. Clamamos pelos irmãos lá em Aracaju, lá em Boninal, em Conceição do Boninal. Os irmãos que estão tendo culto agora no Jardim das Fontes. Que o Senhor abençoe a palavra que será pregada em cada um desses locais e que almas se rendam aos teus pés e pessoas possam ser transformadas pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Como eu disse, irmãos, momentos de diversão, de alegria, também são momentos de vigilância, viu? Precisamos de fazer isso. Verso 37 diz: e no último dia, o grande dia da festa. Em 1970, Israel foi invadido no dia do Yom Kippur, dia do perdão, que é o dia mais importante dos judeus. E ontem, o grupo Hamas atingiu Israel de novo. Foi o maior atentado desde 1970. Israel não via isso. Sabe que dia que era ontem, 7 de outubro? Era o dia da grande festa. Ontem
Israel estava comemorando o último dia da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, que era a festa, você vai ver aqui na minha Bíblia, acima do versículo 10, do capítulo 7, de Jesus na festa dos tabernáculos. Então estamos na festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo durava 7 dias. E a ideia deles é que a Sucá, que é o tabernáculo, eles lembravam da glória de Israel, lembravam que habitavam em tendas, e que tudo aqui é passageiro. Os judeus ainda hoje, nos apartamentos, fazem as casas, fazem cabanas dentro dos apartamentos, dentro das casas, para lembrar, é uma festa, que eles querem lembrar o tempo que eles viviam nas tendas de Israel. Todo ano eles fazem isso. Essa é a festa dos tabernáculos. E o último dia da festa, eu vou anotar aqui porque eu não sei o nome, tá? É o dia do Simhat Torá. É um dia onde eles dançam, com a Torá fechada, por sinal, eles dançam e se alegram. É um dia de pura festa. Não é à toa que foi o dia escolhido para ser atentado. Irmãos, é sempre assim. Jesus falou para nós ficarmos atentos, porque o dia do Senhor virá como ladrão. Então tome cuidado. Eu vou brincar, o que eu acabo acreditando na minha brincadeira, né? Que Jesus para mim não vai vir num domingo, que eu estou de terno, com cara de santo, pregando. Não. Talvez esteja numa festa, por isso cuidado com as suas festas. Pastor, qual o problema de fazer festa? Nenhuma. Nenhum. Eu gosto de festa. Ponha Deus na sua festa. Pastor, tem problema de tirar férias? Nenhum. Olha, eu gosto de férias. Irmãos, eu gosto de viajar. Eu nessas férias, rodei 2.600 quilômetros de carro. Fui para Salvador de avião. Não, falou em viajar, eu pé na estrada. Mas sempre a gente ficou caçando onde tem uma igreja. No domingo de manhã, que a gente não pôde ir, porque o culto deles é à noite, a gente assistiu aqui. Não tem nada a ver de tirar férias, de passear, de fazer festa e não colocar Deus. Não pode existir na nossa vida isso, não pode. Porque se Jesus Cristo vier no meio da sua festa, me fala, para quem que você vai cantar parabéns? Para quem, com quem que você vai casar? Pense nisso, no último dia da festa, o que estava acontecendo aqui no texto que nós lemos. Queriam prender Jesus. Onde começa isso? Lá no verso 32, você vai ver, os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Por isso que eles vão prender. Então, eles estavam ali, não eram os romanos, eram os servidores dos judeus, que queriam que Jesus fosse preso, de algum jeito. Você vai ver, quando Jesus é preso, qual era a festa? Não era a Páscoa? Irmãos, dia de festa é dia de atenção. Como falei, 1970, a maior festa judaica, Yom Kippur, ao ataque. Ontem era o último dia da festa dos tabernáculos, ao ataque. Então, cuidado, seja alegre, sempre, vigilante o dobro. O dobro, seja alegre e vigilante. É possível conciliar essas coisas. É possível. Então, pense nisso. O que acontece? Jesus, nesta festa, quando, primeiro, ele estava falando, Jesus estava falando que, olha, vocês não sabem de onde eu venho, mas eu venho do Pai, o Pai que me enviou. Aí os fariseus ficam muito bravos com ele, mandam prender. E aí, quando eles mandam prender, Jesus aí ele confunde mais a cabeça das pessoas ainda, porque no verso 33, diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. E disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este? Que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos, entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? Qual era a dúvida?
Ó, você que está na internet, talvez caiu uma pancada de chuva aqui, viu? Então é isso que o pessoal, talvez faça mais barulho aqui, mas eu vou continuar, eu grito aqui, a chuva também. Vamos nos acertando. O que Jesus faz? Ele deixa esse pessoal confuso, e daí eles querem prender Jesus, mas não tem uma acusação certa, só era uma blasfêmia, porque ele estava se dizendo filho de Deus. E aí o que acontece? Vem no último dia da festa. A festa está para terminar, e como eu disse, tem o Simchat Torah, que é o dia da maior alegria, o dia do encerramento da festa. Jesus mostra o verdadeiro motivo da festa. Eles estavam comemorando a providência de Deus, porque é isso que eles comemoram, que Deus os guarda. E Jesus, no último dia, ele vai falar do Espírito Santo, que é a certeza de que o Senhor Deus nos guardará. Olha o que ele diz agora sim, no verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse isso, ele, do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o que Jesus faz no dia da festa? Ele cita Isaías 55. Quem tem sede, venha e beba de graça a água da vida. E aqui, ele depois repete o que ele já falou para a mulher samaritana, lá em João 4, lembra? Quem beber desta água vai ter sede, mas a água que eu der, rios vão correr do seu ventre. Ele estava falando da promessa do Espírito Santo. Era isso, era essa alegria, e só podia acontecer isso depois da ressurreição. Irmãos, lendo 2000 anos depois de escrito, é relativamente fácil de entender, e alguns não conseguem entender. Imagina na época, o primeiro leitor, ou o primeiro ouvinte, o que é aquilo que ele está falando? O que é que ele está falando? Que é isso? Rio, água, corre do ventre. Como a mulher samaritana, então eu quero dessa água porque eu não quero trabalhar mais. Essa era a ideia. A ideia é que vamos receber um Cristo, um Messias, que promete coisas deste mundo. E Jesus, no seu ministério, vem dizer: eu não sou deste mundo. Você está esperando a coisa errada. Não é aí. Ele chega a chamar lá em Lucas 24, os discípulos de Emaús, lá de nécios, porque não compreendiam. E eu quero dizer para você, será que hoje você compreende qual o papel de Cristo? Veio aqui buscar alguma cura? Veio no lugar errado. Tem um AMA aqui perto, vai lá. Tem hospital aqui, tem 2, vai para lá. Veio buscar dinheiro, está errado, o banco está fechado, amanhã a partir das 10 horas você vai. Ou então vai no seu aplicativo aí e pede, sei lá o que você vai fazer com ele. Não pede empréstimo não, hein? Depois tem que pagar. Mas sei lá, mas aqui não, irmãos, nós estamos falando aqui da vida eterna. A promessa de Deus, perdão, é uma vida eterna. E ele fala, isso daí, olha, o Espírito Santo virá. Irmãos, e o pessoal fica, quando ouvem isso, o que acontece quando eles ouvem? No verso 40, então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim havia dissensão entre o povo. Irmãos, a palavra de Jesus, para nós, pode falar, o que ele está dizendo? Curioso. Eu não sei como essas palavras ditas na cultura judaica, na cultura hebraica, como que eles recebiam. Porque eles não falaram, a multidão não falou, Jesus é doido. Quando ele falou isso, água, ventre, que ninguém vai ter sede, aquela multidão, vamos lembrar, quem eram? Eram os judeus, que estavam comemorando uma festa, e estavam no dia onde eles comemoravam a Torá, que são os 5 primeiros livros da lei.
Então, de alguma forma, eles ligaram isso. Como vocês de TI dizem, eles linkaram as coisas aqui. E disseram, tem alguma coisa aqui diferente. Aquela palavra tocou tão profundamente, que o povo, ao invés de falar, chama um hospício, ele disse, será que é um profeta? Porque a linguagem é profética. Ele está citando Isaías. Isaías falou isso. Nossa vida seria um jardim regado. Mas daí outros disseram, não pode ser um profeta. João Batista foi profeta. Ele é mais. Será que ele é o Messias? Porque o Cristo aqui é o Messias. E para ter certeza do Messias, tinha de cumprir aqueles requisitos que todo mundo sabia. 30 anos antes, ou alguns anos antes, 30, mais ou menos 30 anos antes, lembra? A cidade de Jerusalém recebeu uns convidados lá, 28 anos que seja, mas em 3 décadas antes, vai, para arredondar. Chegaram aquelas pessoas que chamamos de magos, e eles perguntam, onde é nascido o rei dos judeus? Lembra? E Herodes foi pesquisar e disse, tem que ser em Belém, porque é de lá. Então, o povo judeu sabia que ele viria de Belém. Esse era o lugar. Então eles começam a questionar, porque Jesus, lembra, era conhecido como Galileu. E se ele realmente tivesse nascido na Galileia, ele não seria o Cristo. E aí, irmãos, vocês já do coral adulto, as crianças estão lá, que estamos ensaiando os musicais de Natal, tem que lembrar isso. Quando vem o recenseamento e José e Maria saem para até Belém e o menino Jesus nasce lá, é porque a profecia tinha que ser lá. Ele é conhecido como Galileu, mas ele nasceu lá. Vou brincar com vocês, hein? Imagine que o grande profeta do século 21 nascesse no Paraná. Aí você olhar para mim e falar, não, você é paulista. Eu falo, não, eu estou aqui desde o primeiro ano, mas eu nasci no Paraná. Mas não é não, viu? Não é, pode ter certeza, não tem nada a ver. Mas, pense bem, Jesus cumpria os requisitos, a dúvida deles era dos requisitos de Jesus. E a pergunta que eu faço para você, você tem dúvida de que Jesus é o Cristo? Muitas pessoas no Brasil acreditam em Cristo. Uns acham que ele é um ser iluminado, um homem bom, um exemplo de vida. Jesus é Deus. Se não for Deus, não é o Cristo. Então, faço a pergunta para você. Jesus para você é um profeta ou é o próprio Deus? Essa era a dúvida. Aquele povo pensou nisso. Mas vamos continuar. Nisso, o povo estava discutindo. Vem os servidores. Quais servidores? Aqueles do verso 32, que foram mandados para prender Jesus. E quem eram eles? Eram romanos? Não, eles eram judeus também, servos do Sinédrio. Era como se fosse uma guarda particular do Sinédrio. Esses servidores foram lá prender Jesus. Então tudo isso está acontecendo, e os fariseus estão esperando os servidores virem com Jesus aí, amarrado, como foi depois no Getsemane. Estava esperando isso. Mas daí, a Bíblia diz assim no verso 44, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão deles. Esses eram os servidores. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Não sei como é que foi sua experiência de conversão. Principalmente você, que nasceu num lar evangélico. Como foi sua experiência? Um dia, você ouviu uma voz diferente. Talvez seus pais tenham te falado da fé cristã, mas houve um dia, onde Deus falou uma palavra que só você entendeu. Uma palavra que seu pai não conseguiu te transmitir, sua mãe, sua tia, sua avó, não conseguiu transmitir, não conseguiu. Porque naquele dia Deus falou com você. Você lembra daquele dia? Eu já contei aqui a minha experiência de conversão. Eu não fui criado no lar evangélico, mas eu tinha ido em algumas
igrejas batistas, antes. Mas todo mundo falava de Jesus, eu conhecia Jesus. Eu não vinha de uma religião totalmente pagã, eu via de alguma religião chamada cristã. Mas naquele dia, Deus falou algo que só eu pude entender. Eu e talvez outras pessoas se converteram, não me lembro. Mas naquele dia, houve uma palavra que nunca ninguém tinha falado antes. E não foi aquele pastor que falou. Foi Deus que falou comigo. O pastor é só um instrumento. Às vezes as pessoas dizem, pastor, tal pessoa se converteu na tua mensagem. Não, na mensagem de Deus, a gente só foi instrumento. É só Deus. E eu queria que você fizesse um exercício agora comigo. Volta na sua conversão. Qual foi a palavra que Deus tocou no seu coração? Qual foi? Você usou raciocínio naquela palavra, entende? Não foi algo totalmente sobrenatural. Naquele dia que eu, na minha conversão, eu entendi por que Jesus tinha morrido. Eu até então não entendia. Para mim ele era um mártir. Um mártir, morreu. Não. Quando alguém me explicou, numa conferência de Páscoa, que Jesus era o próprio Deus que se fez carne, e aí ele morreu e pagou os pecados, aí mudou, não era um mártir. Não. Mártir foi Tiradentes, mártir foi um monte de gente. Não, ele foi o Salvador. É diferente. Ele foi para o martírio, mas diferente dos outros. Quem é Jesus para você? Se Jesus para você é um mártir, ele é só um profeta. E você vai ter um problema quando tiver que sentar diante dele. Porque mártir não salva ninguém. Não salva. Mártir é um bom exemplo, mas não muda a sua vida. O que muda a sua vida é Jesus Cristo, o Senhor, que se fez carne, morreu e pagou os seus pecados na cruz. Você sabe disso. Então agora, se você sabe, é o que eu penso, agora eu tenho uma dívida eterna, eu tenho, porque o que ele fez por mim, ninguém poderia ter feito, nem o meu melhor amigo, nem o meu próprio pai, ninguém poderia ter feito. É assim que é Jesus para você? Essa era a dúvida, e por isso que aqueles homens que foram prender Jesus, disseram, a gente não pode, porque nunca ouvimos isso antes, nunca. Irmãos, converse com as pessoas que você sabe que não são crentes, elas sabem quem é Jesus, sabem a história de Jesus. Eu falei para vocês que certa vez fazer um serviço com uma pessoa da área de engenharia, e ela dizia que ela era espiritualista. Eu falei, tá bom, também sou, também acredito no espírito, mas vamos lá, vai. Aí quando eu falei para ela, mas olha, você já pensou por que Jesus morreu? E ela parou. Eu disse, quando ele morreu, foi para pagar os pecados da gente. Quando ele morreu, todo o castigo que vinha para nós, foi para ele. E por isso que não bastava Jesus ter vivido 90 anos, ensinasse muito mais e não morresse. Porque sem a morte não haveria salvação. Sabe que uma pessoa me disse, aquela pessoa, eu nunca tinha pensado nisso. E eu pensei comigo, nem eu, antes de alguém me contar. Então se você frequenta uma igreja ou não importa, mas você nunca pensou em Jesus como seu Salvador, como alguém que o próprio Deus que se fez carne, não é salvo. Me perdoe a minha sinceridade. Pastor, está dizendo que eu não sou salvo? Não, estou dizendo que se você acredita num Cristo que não é Deus, não é salvo. Por isso que Paulo diz, eu quero pregar Jesus Cristo e esse crucificado. E por quê? Porque senão não tem razão dele ser. Sábios tivemos muitos. Gregos foram sábios. Japoneses, chineses. Filósofos, sábios. Só Cristo é Deus, e é isso que você tem que pensar. Por isso que aqueles homens, eles não podem fazer nada. Nunca ouvi isso. A pregação do Evangelho é loucura para aqueles que ouvem e não compreendem, porque só pode ser compreendido com o poder do Espírito Santo. Então, de alguma forma, aqueles homens, alguma coisa mexeu dentro deles. Por quê? Não sei se na próxima festa, eu não me lembro aqui da sequência, talvez 2 festas depois, alguns, não sei se eles estavam lá, mas alguns prenderam Jesus. Mas destes daqui, não
conseguiram prender. E eu vou dizer para vocês, eu sempre me coloco no lugar da Bíblia, né? Eu não sei quais foram os servidores que foram prender Jesus lá no Getsemane, mas olha, se Deus falasse para mim, escolhe qual personagem que você quer ser, eu quero ser esses daqui. Eu quero ser esse daqui. Porque um dia foi isso que aconteceu comigo. Um dia eu ouvi palavra que eu nunca tinha ouvido antes. E você pode vir todo domingo na igreja, você pode ouvir uma série de pregações. Enquanto você não ouviu a palavra que você nunca ouviu antes, você não vai se converter. Porque Deus fala com você naquele momento. A gente tinha uma música no passado, lembra? Não canta mais, né? Foi no domingo que Jesus tocou. E era interessante aquela música. A gente parou com essas músicas mais congregacionais, mas era interessante. Todo mundo participava. E fazia você lembrar no dia. Nós não vamos cantar, mas vamos pensar. Lembra o dia da conversão? O meu foi num domingo à noite. Uma conferência de Páscoa. Em 1979. Eu me lembro. Nunca tinha ouvido antes. Espero que você se lembre disso. Porque no final eu vou fazer alguma pergunta para você. E eu vou caminhando. Vamos lá. Lembrando ainda de que nunca ouviram, nós vamos lembrar de um texto que eu já preguei recentemente, quando Jesus fala dele como Deus e os discípulos abandonam. Então Jesus pega e olha para os seus apóstolos, vocês também querem ir? Pode ir. Lembra o que Pedro fala? Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Essa era a diferença. Sabe onde está isso? No capítulo anterior, João capítulo 6, é só virar a página, se você tiver. João 6,67, na minha é a página anterior. Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou o Filho do Deus vivente. Então, o ano que vem, a Igreja Batista de Vila São José, esse prédio, tudo está caminhando para isso, estamos planejando, vai ser demolido. Esse prédio vai por água abaixo. E vamos levantar um novo. E eu estou tentando ser realista para não me decepcionar, é uma proteção minha. E eu tenho falado para o pastor Neil, eu acho que muita gente vai embora. Eu acho. Mas, pastor, você não confia na gente? Eu não confio nem em mim. Mas, alguns vão ficar. E sabe por que vão ficar? Alguns daqui vão ficar. Porque esta igreja já foi demolida várias vezes. Não no prédio. Mas nós já tivemos vários escândalos há décadas atrás. E as pessoas continuaram aqui. Pessoas que foram magoadas, que preferiam 1000 vezes ter o prédio destruído do que a ameaça de suas vidas. Mas elas ficaram. Estavam aqui. E ainda algumas estão. Com todos os problemas que nós já passamos. Elas estão. E sabe por que estão? Porque elas não ouviram qualquer coisa. Elas ouviram palavras de vida eterna. Mas, pastor Neil, as pessoas que ouviram palavra de vida eterna vão ficar. Porque sabem que há uma razão para estar aqui. Não tem para onde ir. Só porque não tem para onde ir. Como você disse, pastor. Para onde você vai? Não vai embora. Não vai embora. Você aí que tem o chamado, e talvez eu quero te convidar. Pastor, quem sabe Deus está te chamando aí para você ser o pregador da palavra, ser o pastor. Mas eu tenho medo. Não tenha medo. Não precisa. Porque o amor de Deus vai lançar fora o medo e você vai ficar. E sabe o que vai te diferenciar? Quando houver problema, você fala assim, mas eu vou ficar. Não porque eu gosto de sofrer, porque eu ouvi a palavra de vida eterna. Deixe seus ouvidos se encantarem com as palavras de vida eterna. Faça isso. E daí você vai mudar suas atitudes. E talvez até desobedecer uma lei civil, que é contrária à palavra de Deus. Porque você ouviu palavra de vida eterna. E quando você falar isso, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão zombar de você. Como é que funciona? Veja aqui no verso
47, depois que eles falam, não, a gente não podia prender. Nunca ouvimos isso antes. Então responderam-lhes, pois, os fariseus, os que tinham mandado prender, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. E aí vem a estratégia de Satanás. Satirizar, debochar. Estamos aí numa pauta de defender a homofobia e criticar a heterofobia, sei lá como é que chama. Sei lá. Bom, os heterossexuais, acabou. Aí como é que eu venho ver na televisão? Olha, os heterossexuais se divorciam e os outros não. Ouvi isso hoje. Não, irmãos, olha, sou heterossexual. Ontem eu fiz 45 anos de namoro. Estamos juntos aqui. Nós comemoramos o namoro lá em casa. Não, irmãos, não vai nessa. Como é que é, Neil? Pastor Neil passeando com seus filhos e alguém olhou, ainda tem uma família tradicional. Foi isso mais ou menos, né? Que é isso? Não só ainda, vai ter até o fim. E eu repito o que eu já falei para vocês, hein? Nós não somos família tradicional. Nós somos família bíblica. Porque a tradição pode mudar. Nós vamos pela Bíblia. Se a tradição mudar, mude a tradição. Nós continuamos. Não tem uma música que fala, vamos contra a tradição que vai contra a Bíblia, porque a Bíblia não é tradição. A Bíblia é a verdade. Não esqueça disso. A Bíblia, nós cremos na Bíblia não pela tradição, por causa da verdade. Ela é a verdade. Então pense bem, aí começam a fazer o quê? Satirizar, menosprezar. Maldita! Tá vendo? Esses crentes não sabem da ciência. Eu não sei de ciência? Eu? Como? É muito fácil. Será que a paleontologia é uma ciência? Sabe o que é paleontologia? Aquele pessoal que estuda os fósseis. Aí daqui a 3.000 anos, vai alguém lá, vamos lá que Jesus não veio. Vamos lá, 1.000 anos, mas Jesus não veio. Eu espero que ele venha antes de eu morrer, hein? Mas vamos lá que ele não veio. Aí alguém vai lá, vê o meu esqueleto e vai falar assim, o que você pensava que você era, homem ou mulher? Não, fala, analisa aqui, meu filho. Pega a ciência e vê. O que é que eu tenho no meu esqueleto, você vai descobrir se eu sou uma mulher. É muito fácil, irmãos. Mas as pessoas querem menosprezar. E quando você se converte, lembra como é que é? Eu passei por isso. Como é que é? Agora é crentinho, né? Passou por isso? Vai dar dinheiro agora para o pastor? É isso que você escuta. Agora você é o santinho? Não fala mais palavrão? Agora não bebe mais, né? Não caia nessa. Isso é uma estratégia de Satanás. Os fariseus fizeram isso. Chamaram a multidão de maldita. Qual multidão que era maldita? A multidão que estava fazendo o questionamento certo. Será que esse não é o Cristo? Eles estavam fazendo o questionamento certo. Mas o que é que eles disseram, os fariseus? Não, essa multidão é maldita. Não sabem de nada. Não acredite nisso, irmãos. Não. Hoje de manhã eu falei com os jovens. Falei, irmãos, cuidado com a história de ciência, hein? Até o século XX, não tinha nenhuma prova de que Davi existiu. Nenhuma. Sabe o que diziam? Nunca existiu Davi. Isso é uma lenda. Depois de 3.000 anos, alguém acha uma plaquinha, casa de Davi. Ele existiu. Eu falei, que bom, meu avô já sabia. Cuidado. A ciência não é contra o cristianismo. A ciência ela vai simplesmente revelar o que Deus já fez. Porque a ciência não cria nada. Ela só descobre o que Deus fez. Então não caia nessa. Eles vão te menosprezando assim como menosprezaram. Essa multidão é maldita. Não, não é. Questionar não é ser maldito. Duvidar da ciência é assim que funciona. Eu tenho que duvidar de tudo. A única coisa que eu tenho certeza, a Bíblia tem razão. Pronto. Só isso. O resto, eu vou me acertar. Então, cuidado, você que é um crente ou novo convertido, ou sofre muita pressão da sua sociedade ao redor, porque você é crente. Continue. Continuem. Esse ano acho que eu faço 29 anos de pastorado, né? Minha família não se converteu. E aí? Pastor, a maioria da sua família não se converte? Será que eles não estão certos? Não.
Quem disse que a maioria está certa? Quem disse? Se Jesus falou que a porta estreita é a que vale, não a larga, eu acho que a maioria está errada. Só pense, não desanime. Siga os caminhos do Senhor. A estratégia de Satanás é menosprezar e ridicularizar aqueles que creem. Mas vamos continuar no texto. Eis que no verso 50 surge quem? Nicodemos. Ah, Nicodemos. O provocador do versículo mais conhecido da Bíblia em todo o mundo. João 3,16. Quem provoca esta conversa é o próprio Nicodemos. Se Nicodemos não tivesse perguntas sinceras, eu vou exagerar, né, porque Deus ia dar um outro jeito, mas vamos lá, nunca teríamos esse texto, estou pensando simplesmente em história, hein? Se Nicodemos não fosse à noite, ir lá falar com Jesus, talvez a gente não tivesse esse texto hoje, hein? Falando do ponto de vista histórico só. Mas tem o texto, porque um dia um homem que tinha uma posição social, ele foi até Jesus e falou assim, eu quero saber mais. E quando Jesus expõe para ele, ele não entende. E o que é que ele não entende? Exatamente o Espírito. Exatamente o que Jesus está falando aqui. Isso era a dúvida dos fariseus. Mas a Bíblia diz que Nicodemos, e para que não ter dúvida, diz o Nicodemos de João capítulo 3. Porque aqui diz, o que fora de noite ter com Jesus. E o que ele faz? Ele defende a sua fé. O que nós notamos aqui? Nicodemos continuou sua vida social. Ao contrário de Zaqueu, que mudou sua vida, ou Mateus, que parou de ser... Não, ele continuou lá na sinagoga, ele continuou. E por que ele continuou? Pastor, ele não devia ser um cristão, então? Não, irmãos. Nem Paulo, na verdade, não queria formar uma religião. Paulo vai na sinagoga, não é porque agora ele era contra os judeus, não. Ele só queria falar, encontramos o Cristo, era só isso. Nós vamos estudar Atos agora, e vai ser isso. Ele vai, vamos fundar uma religião chamada cristianismo. Não. Ele queria dizer para os judeus, o Cristo chegou, é isso. Tudo que a gente espera. E Nicodemos sabia disso, então ele quer introduzir isso, e ele pergunta. Ele é judeu, vamos pensar. Ele tem uma habilidade de raciocínio. Ele não vai defender Jesus, a pessoa de Jesus. Ele vai defender a posição. Será que podemos condenar alguém sem saber o que ele faz? Será que podia condenar Jesus sem saber se realmente ele tinha nascido na Galileia? Será que podemos condenar Jesus sem saber se realmente, como é que ele aprendeu as letras? Será que podemos condenar Jesus diante de tantos sinais que ele faz? Será que podemos? Nicodemos estava só questionando. E aquela pergunta, que é uma pergunta boa de você argumentar, porque quando você faz uma pergunta dessa, a pessoa não tem saída. Lembra o que o pastor Neil falou recentemente? A pessoa falou, eu não acredito no inferno. Ele falou, eu acredito. Se no final o pastor Neil tiver certo, o amigo dele está enrolado. Porque se tiver inferno, você vai ter um problema. Nicodemos só está fazendo isso. A mesma estratégia que o Neil usou, copiou dele, ele fez isso. Ele levou a pergunta. Nicodemos pergunta, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento de que faz? Responderam eles e disseram, és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Irmãos, Nicodemos, ele usa argumentos válidos, perdão, ele usa argumentos válidos e os outros usam uma premissa falsa. A premissa é, Jesus veio da Galileia, isso era mentira. Eles não estavam mentindo, eles estavam acreditando numa premissa falsa. É só isso. Mas a minha mensagem de hoje, ela vai ser rápida, porque eu vou começar agora. E vai ser rápida mesmo. Eu vou pregar hoje só sobre o verso 53. E cada um foi para a sua casa. Daqui a pouco, você vai para a sua casa. Sei o que você vai fazer lá. Mas você vai para a sua casa também. Vamos resumir só no que eu quero que nós pensemos juntos. Quem foi para casa? Os fariseus.
E eu vou falar o que a Bíblia não diz, mas o que eu imagino. Os fariseus foram para casa dizendo: esse Jesus é o impostor. Temos que acabar com ele. Mudando para não ser tão duro, eles foram para casa: esse Jesus não serve para mim. Você pode ir para casa hoje pensando isso. Esse Jesus não serve para mim. E você pode apresentar vários argumentos para você mesmo. Como eles apresentaram que era da Galileia. Você pode achar que crente é um bando de doido, que é um bando de fanáticos. Você pode falar o que você quiser. Mas o resumo vai ser: Jesus não serve para mim. Você tem essa certeza? Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Pense bem. Se Jesus não serve para você, o Pai, Deus Pai, também não serve. Se você não consegue ver Jesus como Deus, você também não consegue ver ao Pai, porque Ele disse: quem vê ao Pai, a mim vê ao Pai. Então, Jesus serve para você? Se você for como os fariseus, Ele não serve. Mais gente foram para casa, mais pessoas foram para casa. A multidão foi para casa pensando o quê? Eu estou ampliando o texto, tá? Aqui, cada um foi para sua casa, claro que está dizendo dos fariseus, mas eu estou ampliando o texto, porque no final todo mundo foi para casa. Então, os fariseus foram para casa pensando isso. E a multidão? A multidão foi para casa com a seguinte dúvida: será que Jesus é um profeta ou será que Jesus é realmente o Cristo? E você vai para casa daqui a pouco. Você vai para casa convencido de que Jesus é um profeta ou de que Jesus é Deus? Sabe, aquela multidão que foi para casa, eu estou aqui, irmãos, viajando, hein? Assim, bem, imagine 2 pessoas que ouviram as mesmas coisas de Jesus. Uma delas disse: Ele é um profeta, que bom que temos um profeta entre nós. E outro disse: esse é o Cristo, esse é o Deus vivo, que veio, se encarnou, esse é o Cristo. Sabe qual a diferença? Se esses 2 morrem na mesma noite, o destino deles está diferente. Você tem que pensar nisso. Se Jesus for só um profeta, um fazedor de milagres para você, você tem um problema no futuro. Mas se Jesus é Deus para você, você tem uma glória no futuro. Então você vai para casa, vai pensando o quê? Então, os fariseus negaram Jesus. A multidão, dúvida sobre quem era Jesus. Mas mais pessoas foram para casa. Os servidores foram para casa. E eles foram para casa dizendo: eu vou brincar de novo, vou pensar, um servidor, chego em casa, por que eu não pude prender aquele homem? Eu tinha uma ordem, eu desobedeci. O que é que me segurou? E eu vou dizer, no meu personagem aqui, a minha personagem aqui, que eu vou dar salvação para ele, ele vai dizer: eu não prendi, porque diante de Deus, eu só posso adorar. E aí, se todo mundo morre, se aquele homem morre, ele tem um destino eterno. Porque ele não foi impedido somente pelas palavras belas de Jesus, mas porque o Espírito Santo tocou no coração. O Espírito Santo tocou no seu coração já? Então você não vai para casa com dúvida. Então você não vai para casa dizendo não. Você vai para casa dizendo: este é o Cristo. E eu não posso fazer nada contra ele. E se eu não posso fazer nada contra ele, eu também não quero fazer nada contra a igreja dele. Eu não quero fazer nada contra o povo dele. Eu não vou abandonar a Deus, não vou abandonar nem mesmo a igreja, eu não vou abandonar o povo de Deus. Eu vou ficar ao lado dele, porque eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido antes. E se você é uma pessoa, que bom, você está na parte boa do meu personagem aqui. Mas também, quem foi para casa foi Nicodemos. E eu vou dizer o que eu acho que Nicodemos pensou. Esse é o Messias. Esse é Cristo. Vou pedir ao Senhor que os meus colegas nasçam de novo, porque Ele me disse que é o único jeito,
é nascer de novo. Se você for uma pessoa que, como Nicodemos, já aceitou Jesus, compreendeu o plano da salvação, a sua oração agora é: vou orar, eu não vou brigar, eu vou orar, porque eles não vão entender. Os colegas fariseus não vão entender, porque Jesus falou que não depende do estudo, não depende da religião, mas depende de nascer de novo. E para isso você tem que ter nascido de novo. Você nasceu de novo. Então, ser o evangelista, falar de Cristo faz parte da sua vida, porque você sabe que a pessoa tem que nascer de novo. E agora a última pessoa que vai para casa. Você. Vai para casa hoje. E pensa, o que Jesus mudou na sua vida? Quem é Jesus? E eu vou te dar as alternativas, você pode achar outras. Você vai para casa como um fariseu? Jesus não serve para mim? Você vai para casa como uma multidão? Será que Jesus é Deus ou não é? Você vai para casa como servidores, abalados, mas precisando de uma decisão? Você vai para casa como Nicodemos? Tem que nascer de novo? Como que você vai para casa? Minha oração é que você hoje vá para casa e fique inquieto em não ter tomado uma decisão ao lado de Cristo hoje. Mesmo você que está na rede social. Você já deve estar na sua casa, mas eu queria que você pensasse. Qual a diferença de Jesus na sua vida? Quem é você voltando para casa? Nós vamos orar. E vamos pedir a Deus que nos abençoe. Porque no último dia da festa, no dia da alegria, alguém planejou algo contra Jesus. Mas naquele dia, ele falou que a verdadeira festa era ter o Espírito Santo de Deus. Vamos fazer parte da verdadeira festa, que é ter o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pense na sua vida. Vamos para casa? Como nós vamos chegar em casa? Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, o Cristo, Messias, Deus encarnado, aquele que morreu para pagar os nossos pecados, é em nome dele, Pai, que eu oro, que hoje haja salvação aqui, que pessoas, Pai, que ouviram palavras que nunca tinham ouvido antes, não de mim, mas do teu Filho Jesus Cristo, que hoje possa tomar uma decisão e se converter. Talvez alguém que esteja longe da tua casa, não vai conseguir chegar em casa, porque vai estar atormentado, e que o Senhor hoje possa fazer tomar uma decisão de ficar aqui, de ficar na tua casa, de mudar o seu rumo, de te servir. Talvez alguém aqui hoje tenha uma vida disfarçada, nunca nasceu de novo, mas hoje o Senhor tocou em seu coração, ele nasceu de novo. E que ele possa hoje declarar sua salvação. Se tem alguém aqui, Pai, que ainda não se batizou, não cumprindo as tuas ordens, possa tomar coragem para fazer isso hoje. Muito obrigado, Pai, por tua palavra, pela narrativa, Pai, que nos mostra o caminho da salvação. Salvação que só vem através de Cristo. Em nome de quem estamos orando. Amém. Vamos lá, vamos cantar, vou chamar o pastor Ney.